as provas, as perseguições. Se a gente fosse falar em todas essas coisas, tudo isso é que sobrecarrega sobre nós. Todos os dias, uma luta diferente, uma perseguição diferente. Somos um tabuleiro aonde alguém pega a flecha e joga sobre nós. É dor de dia e de noite, é dor na alma, dor na carne, dor no sentimento, perturbação no pensamento, e muita gente não consegue aguentar. A prova muito constante, ela endoidece, enlouquece a pessoa. É como o sol quente. O sol quente sobre a cabeça da pessoa, ele endoidece a pessoa. Tanto é que Davi usou essa parte quando o povo estava perseguindo ele, que tinha a ordem de Saul para o matar. E Davi correu para o deserto. No deserto, sol muito quente. E de repente chegou aqueles homens para botar a mão em Davi e o matar. Porque Davi era uma ameaça para Saul. E Saul queria ver Davi morto. Só que quando aqueles guardas chegaram no deserto para pegar Davi, Davi usou de uma artimanha. Davi foi inteligente naquela parte. E Davi começou a babar e a andar que nem se fosse um louco. Começou a andar. Os guardas, quando chegaram perto dele para acabar com a vida dele, o principal da guarda disse: esse daí não tem ameaça mais contra ninguém. O sol do deserto cozinhou o cérebro dele. Quando os guardas foram embora, Davi continua a sua jornada. Tem coisas nessa vida que a gente tem que se fingir de louco. Tem coisa nessa vida que a gente tem que fingir que não está ouvindo, fingir que não está entendendo. É uma estratégia. Porque se tudo que você ouvir, você for revidar contra as pessoas, você vai arrumar um monte de confusão, meu irmão. Porque é isso que o adversário quer. Ele vem te incitando a juntar as pessoas para vir contra você, até tentar te vencer. E muitos são vencidos, muitos não aguentam. Eu não aguento a ignorância de fulano. Aquele fulano falou aquilo, eu não aceito. Mas a paciência, ela vence tudo. O Senhor Jesus veio na terra com uma missão: acabar com os holocaustos e resgatar um povo que estava na mão da escravidão. Ele veio e ele, no silêncio, ele venceu até onde ele queria chegar. Foi sofrimento, foi luta, foi prova, foi ameaça, foi xingamento, foi. Mas ele tinha uma meta para chegar. E ele chegou no silêncio. Só teve uma parte que alguém perguntou para ele: você é filho de Deus, Jesus Cristo? Você é o rei dos judeus mesmo? Não sei o quê. Jesus olhou para ele e disse: olha, tu o disseste. E foi embora. Tipo assim, tu que tá dizendo. E continuou sua caminhada de sofrimento. Coroa de espinho na cabeça, chicotadas, uma cruz muito pesada carregando. Ali ele estava carregando os pecados de todo mundo. Ele estava carregando
a sua própria vitória. Chegando no lugar chamado Caveira, foi consumado. Maior sofrimento na vida do Senhor, mas ele venceu. Se ele jogasse aquela cruz de lado e desse ordem para o Pai fulminar todo mundo, o Pai fulminava todo mundo e acabava com tudo. Mas ele, pela promessa que ele fez ao Pai, e por ele amar os seus discípulos e aqueles que o seguiram, ele foi até o fim. Então, irmão, irmã, por amor a teus filhos, por amor à tua família, por amor à tua própria alma, você sabe que é no fim que vai ter a recompensa de tudo isso que nós estamos passando. Eu digo nós porque é no plural. Muita gente está sofrendo. Muita gente está sofrendo. E muitos estão sendo resgatados pelo Senhor. E muitos, a gente sabe que se venderam já. Já se venderam, já se trocaram por um prato de lentilha. E estão prosperando. Porque aquele que corre com o mal, ele sempre vai prosperar. Tá certo que depois o próprio mal cobra com a sua própria vida. O próprio mal cobra com a sua própria vida. O adversário não dá nada de graça. Se você subtrair alguma coisa de alguém, alguém vai sofrer. Você vai se alegrar. Mas saiba que você tem um débito e você vai ter que pagar. De uma maneira ou outra você paga. Paga sim. O Senhor veio e pagou as nossas dívidas. Nos limpou. Nos deu uma chance de concorrer à vida eterna. Somos fracos, sim. Somos errantes, com certeza. Não adianta dizer. Davi mesmo disse: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Tu vai me matar? No sepulcro, quem te louvará? Senhor, não há justo nenhum vivente. E o Senhor viu mesmo, olhou sobre toda a terra e viu que não havia um justo na terra. Um justo na terra. Depois de Jó, acabou. Jó era homem reto, temente a Deus, desviava-se do mal. Mas uma parte ele tinha, né? Ele tinha riqueza, ele tinha comida, ele tinha seus gado, era patrão, não era empregado. Ele tinha suas vantagens, Jó. É por isso que o adversário, quando foi na presença de Deus, em que os filhos de Deus se apresentavam perante o Senhor, veio também dentre eles Satanás e disse: olha lá, meu servo Jó, homem reto, fiel, temente a Deus, desviando-se do mal. Olha lá, meu servo. Satanás entre eles disse: olha, Senhor, tudo que ele tem, com certeza ele te honra. Agora toca nos bens dele para ver se ele não blasfema de ti na tua face. Jó passou 2 fases de sofrimento. A última foi pior, muito pior, porque ele achou que seus amigos iam ajudar ele. Jó já tinha perdido toda a sua riqueza, logo depois perdeu seus filhos, perdeu tudo. Uma chaga no seu corpo, e ele contou com seus amigos que comia na sua mesa. Elifaz, o Timanita, o Bildade, o Suíta, e Zofar, o Maanatita. Esses foram lá para condoer dele e consolaram, mas não foram consolar não. Foram lá dizer: ô Jó, tu pecou, alguma coisa tu fez para receber tudo. Jó, tu pecou. E não ajudavam Jó não. O homem cheio de dor ainda ficavam ali fazendo pergunta: o que tu fez, Jó? Fala aí, ô Jó, olha. E Jó, quando tentava se defender, eles vinham com palavras mais pesadas ainda. Palavras que não feriam a alma de Jó, mas feriam o seu sentimento de um homem que
sempre colocou esses três na sua mesa para comer, beber e desfrutar de muitas coisas que Jó tinha. E naquela hora que Jó precisava que alguém fosse lá coçar ele um pouco, jogar um pouco de cinza, jogar alguma coisa para aliviar a dor de Jó, não. Foram lá com a espada da sua língua ferir Jó. Mulher de Jó olhou para Jó e disse: olha, meu esposo, de tudo isso que está acontecendo contigo, eu não estou aguentando mais também. Eu também estou sofrendo. Nós perdemos tudo. Nós perdemos tudo, Jó. Mas você está na pior, meu irmão. Olha como você está. Olha qual é a casca saindo do teu corpo. Olha como você se encontra, meu amor. A mulher amava Jó. Só ficou ela naquele dia com Jó, a esposa dele. A esposa que Deus tinha preparado para ele. Só que ela não aguentou o sofrimento de Jó. Jó não chamou ela de demônio, não chamou ela de Satanás, não chamou ela de espírito ruim. Jó viu que ela estava ficando variando, ela já estava perdendo o seu sentido de tanta prova que ela estava passando. E Jó, mesmo se coçando de tê-lo e de tudo que passou, a consciência de Jó estava no Senhor, estava na misericórdia de Deus, estava na confiança que Deus poderia fazer tudo na vida dele. Então a mulher olhou para ele e disse: Jó, eu não aguento mais te ver dessa maneira. Amaldiçoa a Deus e morre, Jó. Jó levantou a cabeça, como a gente disse, né? Ele não xingou ela, ele não brigou com ela, não chamou ela de demônio, não chamou ela de Satanás, como muitos quando brigam com a esposa, ou a esposa fala alguma coisa, já vem logo dizendo: é um espírito, é o demônio, né? Já xinga logo. Jó não. Jó levantou a cabeça e falou: minha esposa, assim como fala uma doida, uma louca, assim fala tu. Quer dizer, ela já estava perdendo o sentido das coisas, das provas. Ela já estava não estava aguentando mais. Nós recebemos o bem de Deus e não vamos aceitar o mal. Nu eu vim, nu nós viemos, nu nós vamos voltar. Bendito seja Deus, maravilhoso. Engrandeceu Jó, Deus. E Jó, nessa parte, Jó não pecou, não blasfemou, continuou firme nas suas enfermidades. É que nem nós. Temos que continuar firme na nossa enfermidade, na nossa dor, na nossa prova, na nossa luta. Não adianta ficar para os irmãos: irmão, estou precisando de... Não adianta. Às vezes você está contando a tua história para umas pessoas que também já não tem quase nada e não vai poder fazer nada por você. O Senhor disse naquele dia: quer vir após mim? Pega a tua cruz e siga-me. Resumindo, pega a tua prova, pega a tua luta, pega a tua vida. Quer salvar a tua alma? Pega a tua cruz e vem. Porque Ele já carregou a cruz principal por nós. Ele não enganou a gente. Ele falou que seria sofrimento, seria luta, seria prova. Ele disse que como perseguiram Ele, iriam perseguir nós. O que fizeram com Ele, poderiam fazer também com nós. Mas Ele disse que venceu o mundo. Ele disse que nós poderíamos vencer também. Tá certo que está tudo mudado no nosso tempo. No nosso tempo, aquele dizer que está passando fome é mentira. Naquele tempo era mais pior ainda. Naquele tempo era na espada tudo resolvido. Era na luta, era no combate, derramamento de muito sangue. Hoje a nossa luta é espiritual, mas dói também. Dói porque nós luta com o invisível. Nós luta com aquilo que a gente não vê. A gente só sente as pancadas. A gente deita alegre e acordamos triste.
E muitas vezes estamos tão alegres e o adversário vê que a gente está tão alegre, ele vai lá, toca num filho da gente, toca numa filha, mexe nas nossas coisas e assim vai indo. Se não for Deus na nossa vida, igreja, a gente joga tudo por ar e para. Fica na beira do caminho, como os mendigos de rua, como aqueles que estão catando lixos na beira das estradas, como muitos se entregam a drogas, muitos se entregam a bebidas, muitos se matam, igreja. Nesse lugar onde eu estou sentado aqui, acima da minha cabeça, meu Deus, santo é o Senhor, alguém se enforcou aqui, Alguém um dia pulou a janela, entrou aqui dentro, amarrou uma corda numa viga aqui e se enforcou. Meu cunhado não aguentou a prova. Levamos ele para a igreja, estava tão contente, se batizou, de uma hora para outra, não aguentou a batalha. Deixou um recado na mão de uma irmã minha que mora aqui do lado. Pulou a janela, pegou uma cordinha de tarrafa, lançou em cima de uma viga, fez um laço e se enforcou. Se a gente estamos vivos, igreja, é pela misericórdia de Deus, porque o Espírito, quando pega uma pessoa, ele mata, ele tira a vida, ele faz a pessoa tirar a própria vida. Só Deus. É uma luta constante, igreja. É por isso que a gente não pode brincar. Quando nós era menino, nós fazia coisa de criança, né? Logo que chegamos a ser homem, moço, moça, né? Já começamos a mudar, já não eram mais crianças. Já sabemos o que é o bem e o que é o mal, por onde andar e por onde não andar. Mas logo que cheguei a ser homem, mulher, acabamos com as coisas de menino, com as coisas de moço e assumimos para nós uma responsabilidade de um esposo, de uma esposa, de pai e de mãe. Aí começamos a sentir o que os nossos pais passaram para nos trazer até aquele momento em que nós éramos moço e nós tínhamos tudo. Nós tínhamos tudo, mas muitos se perderam nos estudos. A separação de um pai e de uma mãe leva à destruição da semente que eles progrediram, que eles plantaram, que eles colheram, que deu crescimento, mas não poderão colher fruto, porque muitos estão no mundo analfabetos, muitos estão no mundo pela separação de um pai e da mãe, muitos estão no mundo porque a prova é grande, a luta, a batalha. Por isso que o Senhor disse para juntar e colocar a nossa casa sobre a rocha, porque a areia, mesmo ela sendo muita no deserto, o vento espalha, o vento leva, o vento assopra. O vento da prova chega na vida de muitos que acaba com famílias inteiras. Aqui perto de casa, por causa de uma moça que parou na graça e se envolveu com alguém, depois deixou desse alguém, esse alguém também servia a Deus, mas entrou na loucura.
E um dia ele foi atrás dessa moça. A gente está falando o que a gente sabe, viu? Foi aqui perto de casa. Foi atrás dessa moça. E a moça olhou para ele. Não sei se falou a verdade ou se falou para irritar ele. E ele pagava a pensão e ela cobrava a pensão. Não queria saber se ele estava trabalhando ou não. Cobrava direto. E ele se esforçava e pagava a pensão. Chegou um dia, ele foi lá na casa dela. E ela disse para ele, olha, brigou lá, teve uma discussão. E disse para ele, esse não é o teu filho. Olha só, igreja, depois de fazer o homem sofrer tanto. Separou do homem, sofreu. O homem sofreu tanto para pagar a pensão. Era ameaçado de ir na cadeia. E de repente recebe uma palavra que o sofrimento dele todo não valeu nada porque o filho não era dele. Segundo ela falou. Eu não soube se era ou se não era dele realmente. Mas ela falou isso para ele. E isso ele foi embora e voltou. Quando ele voltou, ele já voltou com a arma na cintura. Matou ela. Matou o pai dela. Matou um monte de gente, o homem. O homem se revoltou. Aqui perto de casa, viu, igreja? A gente conta história verdadeira. Muitos vão lembrar dessa história aonde aconteceu aqui perto. Então, por causa de um filho, por causa de uma filha que apronta, pode levar à morte do pai, da mãe, de uma família inteira. É isso que o adversário quer. Ele só quer um instrumento para ele usar, para dilacerar famílias inteiras. E nessa, se cumpre aquela palavra. Pelos pecadores, pagou os inocentes. Matou a criança, matou a mulher que falou que o filho não era dele, salvo eu, matou a mãe também, matou também o pai da moça, uma coisa assim, o irmão. Só sei como o rapaz veio na ira para fazer a vingança daquilo que ele ouviu. Só Deus, igreja. Vamos buscar a Deus enquanto é tempo. E ensina tua filha, o teu filho no bom caminho. Porque senão eles mesmos vão trazer maldição para dentro da tua casa. Se você não explicar a realidade da vida. Meu nome é Renato Módica. Moro na favela do Dique do Pompeba, na cidade náutica em São Vicente. Temos histórias para contar, igreja. História verdadeira. História arrepiante. Só Deus.